sabonete, né? Te falei que você usava. Só tem um tipinho aqui. Sabonete? Tá. Podemos começar? Graça e paz. Amém. A todos, as irmãs que estão aqui conosco e também a você que está acessando essa página nossa no Facebook. Eu sou a pastora Maria Elizabeth. Estamos transmitindo direto aqui do templo da Igreja Batista Chamar, cidade do Recanto das Emas, Estado do Distrito Federal, Brasília, Brasil. E para nós é uma alegria estarmos juntos nessa quarta da palavra, onde nós paramos para refletirmos. Hoje eu estudei longamente a palavra, orei, busquei, e hoje Deus tem uma palavra muito boa para nos dar, fechando esse assunto sobre esmolas, oração e jejum. Para tanto, nós queremos orar, pedindo que o Senhor Deus nos direcione na dinâmica desse culto, que tudo seja para a glória do seu santo nome. Vamos orar. Pai, nós te somos gratas por estarmos mais uma vez na tua presença, na casa de oração que um dia o Senhor permitiu que se erguesse neste lugar, para que aqui buscássemos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus santo, o Deus poderoso, o Senhor de todas as coisas. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para estudarmos um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, aprendermos um pouquinho mais daquilo que tu tens para nós. Por isso eu te peço, Senhor, que tu tomes toda a dinâmica deste culto, tu tomes o louvor que nós iremos entoar, tu tomes a palavra que será ministrada, as orações intercessórias, enfim, ó Deus, que tu abençoes o estudo da tua palavra, o ensino, Senhor Deus, dá ao nosso coração um desejo para aprendermos aquilo que vem de ti. Pai, eu peço de que tu esteja sobre nós, que não haja nenhum imprevisto, nenhum embaraço, mas que tudo contribua para o bem, Senhor. Eu te dou graças e eu te exalto no nome de Jesus. Muito bem, vamos cantar uma canção que vocês conhecem. Se quiser ficar sentada pode, não tem problema. Então nós iremos cantar uma canção do Fernandinho, És Meu Tudo, das canções mais lindas de adoração que nós temos no nosso cancioneiro evangélico, e nós estaremos cantando essa canção. Fernandinho, És Meu Tudo. Pode adorar o Senhor conosco. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou
posso fazer sem ti? Pra onde irei sem a tua presença? Tu és o meu Deus, tu és o meu amigo, dono da minha vida. A ti consagro tudo que sou, a ti consagro tudo que tenho. Tome a minha vida, Deus, tome a minha vida, tome a minha vida, Deus. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, na minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, oh, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho, totalmente teu, tudo que sou, Totalmente teu. tudo que tenho, é totalmente teu, tudo que sou, é totalmente teu. Abra a palavra em Salmos, aquele sabe. Salmos 141, versículo de 1 ao 4. Salmos 141, de 1 ao 4. Som. Salmo 141, de 1 ao 4 diz: Senhor, a ti clamo, dá-te depressa em acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença, a minha alma, suba a tua presença, a minha oração, como incenso, seja o erguer das minhas mãos com oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, és minha boca, e a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Podem sentar-se, vou fazer um breve comentário. Eu preciso me deter na palavra, a palavra hoje está longa e eu quero ministrá-la toda. Irmãos, nós temos um Deus que é presente. Amém? Fala comigo, Deus sabe de tudo na minha vida. Lá no Salmo 139, a palavra diz: a palavra ainda não chegou à boca do Senhor, conheces todo. Nós nem pronunciamos a palavra, está nos nossos pensamentos ainda, na linha dos pensamentos. Deus conhece exatamente o que nós iremos falar. E aqui o salmista está orando para que Deus o acuda, para que Deus se incline para ele e ouça a sua oração. Todo requerente de oração, a atenção dele, ele quer o quê? A resposta. Ele quer que Deus responda, ele quer que Deus atente para a sua aflição, para a sua angústia, para aquilo que o perturba. E ele está fazendo isso. E ele está dizendo que, em vez dele lançar incensos aromáticos ao Senhor, a sua oração seria esse incenso. Amém? O seu aquebrantamento seria, a sua própria vida seria como oferta no período da tarde. E aí ele vai dizer como é essa oferta. Versículo 3, ele vai falar assim: Senhor, eu vou ofertar a ti. E ele vai falar: põe guarda, Senhor, a minha boca. Olha só, manter-se calado,
manter-se em silêncio, ver muitas coisas e não abrir a boca, ou seja, não inclinar, vigiar os meus lábios, a porta dos meus lábios. Olha só o sacrifício que ele entendia que estava oferecendo a Deus. E hoje eu recebi um podcast do pastor Jair Vieira, e ele colocou no podcast os reclamadores. E aí, irmãos, eu estou meio cansada das pessoas reclamarem. Quando Deus manda chuva, reclama porque Deus mandou chuva. Porque molhou, porque lameou o carro, porque etc, não sei o que, não sei o que. Aí, Deus manda sol, esse sol está muito forte, está esturricando, não é? Eu não entendo o ser humano. Eu posso ter muito defeito, tá? O defeito que eu não tenho, eu não reclamo nem do sol, nem da chuva, nem de nada. Não reclamo, porque eu sei que tudo vem da bondade de Deus. Amém? Então, o salmista está dizendo assim: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? Nós precisamos viver isso, pedir que Deus de fato venha sobre nós, dando vigilância. E por último, não permitas que meu coração se incline para as coisas más, para as coisas corruptíveis, para a inclinação do caminho perverso, daquilo que não agrada o Senhor. Então, com essa expectativa, nós estamos aqui na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele abençoe agora o momento da palavra, que Ele venha falar conosco através da sua palavra. Deus está conosco, vem cá orar, orando pela ministração da palavra e tudo o que acontecerá aqui. Amém. Senhoras e irmãos, com paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, meu Pai, pela tua bondade, tua justiça, tua fidelidade, pelo teu infinito amor para com as nossas vidas, ó Pai. Queremos te louvar por este momento oportuno, ó Deus, que temos de estarmos na tua casa, de podermos aprender mais da tua palavra. Toma os nossos corações em tua presença, Senhor, que possamos ser terra fértil, Senhor, essa semente que vai ser semeada nesta noite. Pai, que ela venha produzir, Senhor, frutos dignos, Senhor, de arrependimento, que possa encontrar em nossos corações uma terra fértil, Pai. Obrigada pela vida de cada um que já está aqui, obrigada pela vida dos irmãos que estão acompanhando, ó Pai, online. Obrigada, Jesus, pela vida da pastora, Pai, que tem, Senhor, feito a tua vontade, Senhor, de pregar o Evangelho. Obrigada, Deus, por tudo, pelo nosso fôlego de vida, e que essa palavra seja bênção, Pai, não só para os que estão aqui, mas para todos que a ouvirem hoje e os que ouvirem depois, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Irmãos, chama a atenção dos irmãos. Eu sei que tem gente que vem do trabalho, tem gente que correu o dia todo, mas nós temos horário. Então deu 8 horas e 1 minuto, eu já comecei, porque a gente marcou o horário e nós estamos fiéis ao horário, até porque a gente está na transmissão, e a ideia é que a gente não se exceda um tempo longo de estudo da palavra. Amém? Muito bem, abra a palavra em Mateus. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6. Hoje nós iremos falar sobre oração e depois nós iremos falar sobre jejum. Amém? Então, Mateus 5, 6, 5 e 6. Observe a palavra. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Agora observe o versículo 16 ao 20.
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, nós estaremos falando hoje sobre o jejum. Nós falávamos sobre oração na semana passada, e hoje eu tenho um desafio de falar desses dois assuntos tão pertinentes e relevantes. Então, na justiça moral religiosa, nós temos 3 práticas que o cristão deve fazer: a prática da esmola, que é ofertar, a prática da oração e a prática do jejum. Então vamos falar assim: para Jesus, 3 práticas eu devo praticar. É óbvio, se é prática, você vai praticar. Fala comigo. Oração, esmolas, oferta e jejum. E nós vamos falar hoje sobre oração na perspectiva de Jesus e jejum na perspectiva de Jesus. E essa perspectiva ela é muito revolucionária. Nesse segundo exemplo de justiça religiosa, Jesus descreve 2 homens orando. Vamos voltar lá no capítulo 6. Jogo vai ter que desligar aquele ventilador que está batendo aqui. Versículo 6. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Se tudo está no plural, é porque eram mais de 2 pessoas orando. Amém? Novamente, a diferença básica é que entre a hipocrisia e a realidade. Ele contrasta o motivo das orações e suas recompensas. A palavra-chave aqui é: teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas a palavra que está implícito aqui, a ação-chave de Jesus, ele está muito preocupado com a motivação do nosso coração. Por que jejuamos? Por que oramos? Por que vimos à igreja? Por que fazemos certas práticas cristãs? Parece que os hipócritas, à primeira vista, gostam de orar, mas não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. Olha só, se usava a prática da oração para eu mostrar uma suposta espiritualidade, uma suposta dependência de Deus. A semana passada eu disse, na definição de Stott, que a oração é uma busca pela dependência de Deus. Amém? Nós estamos dependendo de Deus. Então, esses homens aqui, eles faziam essas coisas com um único fim. Versículo 5 diz isso. Eles só tinham interesse quando iam nas sinagogas, quando eles oravam nos cantos, oravam nas praças, eram de serem vistos, de serem apontados, de serem louvados. Vejam só que pessoa espiritual, vejam só que coisa linda aquela oração. E será que isso agrada a Deus? Será que isso é bom? Lógico que a vida disciplinada de oração é uma coisa boa. Todos os judeus devotos oravam 3 vezes ao dia. Então vamos pegar a referência bíblica. Daniel, volte aqui. Capítulo 6, versículo 10. Todo judeu devoto, eles oravam 3 vezes ao dia, e nós temos em Daniel esse exemplo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel era um judeu, e ele seguia então essa norma aqui, de orar 3 vezes ao dia.
ele se colocava diante do Senhor. Daniel se ajoelhava, mas se ele ficasse em pé, não teria nenhum problema. Se ele se assentasse, também não teria nenhum problema. O outro texto é o texto do centurião. Vamos ver lá. Atos 20, observe, 20, 35. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recorrer às palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Na oração você se doa, mas ao cabo de um certo tempo você recebe também. Diga comigo, oração é doação. Então, quando nós entendemos isso devia estar na prática do povo de Deus. Deve ser uma coisa esperada de nós, a posição para a oração. Então, nós temos que estar diante de Deus de forma costumeira. Irmãos, precisamos entender e praticar essa disciplina. Também não seria errado orar nos cantos das praças. Vamos voltar ao texto de Mateus capítulo 6. Não seria errado orar no canto das praças ou nas sinagogas, se sua motivação fosse acabar com a segregação, ou seja, mostrar que tem um Deus que está presente. Deus não só está presente na sinagoga, Deus está presente quando eu oro na rua, amém? Então, quando eles oravam numa praça, numa rua, eles podiam estar manifestando a glória de Deus através da sua oração, se essa fosse a motivação do coração daqueles homens, dos fariseus, dos escribas. Era essa a motivação? Certamente não era, porque Jesus está combatendo essas motivações. Se sua motivação fosse acabar com a segregação da religião e expressar que reconheciam Deus está presente mesmo fora de lugares sagrados, mesmo fora do templo, mesmo fora da sinagoga, Deus está presente. E hoje em dia, meu irmão, onde nós pisamos, Deus pisa conosco. Quem crê nisso? Então entenda, você é um pequeno Cristo. Se você tem uma vida de oração, onde você estiver, a glória de Deus quer se manifestar através da sua vida. O seu testemunho tem que falar mais alto. Isso é na nossa vida cotidiana, na nossa tornar tudo que nós fazemos como algo sagrado. O que Jesus está desmascarando eram as suas motivações, porque Jesus sabia que as motivações dos escribas, dos fariseus, eram motivações falsas, hipócritas, e Jesus queria que os seus discípulos tivessem motivações verdadeiras. Quando eles ficavam em pé nas sinagogas ou nas ruas, com mãos erguidas para os céus, o fim era de aparecerem para os homens. Na semana passada eu falei, quando eles iam ofertar, eles contratavam como se fosse uma fanfarra, e tocava a música, o fariseu vai ofertar, todos paravam para ver aquilo. A que ponto chegou? Por isso que Jesus ele vai combater isso, nos chamando a atenção sobre essas coisas. Amém? Por trás da piedade, devoção ou espiritualidade, espreitavam, na verdade, era um orgulho, era uma vanglória. E nós não podemos agir dessa forma, amém? Mas os fariseus agiam assim. O que eles queriam mesmo eram aplausos, e eles conseguiram. E se eles conseguiram os aplausos dos homens, eles já receberam a recompensa. Então, aquela oração foi vã, aquele jejum foi vã, aquela esmola foi vã. Já recebeu a recompensa, recebeu o reconhecimento dos homens. Oh, como ele é santo, oh, como ele é espiritual. Mas diante de Deus ficou um vazio. Diante de Deus ficou algo que Deus, sem graça, Deus conhece o coração. Infelizmente, irmãos, existe farisaísmo religioso e não está morto. Infelizmente, essa prática não está morta. A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós, os frequentadores das igrejas. Infelizmente, é possível ir para a igreja pelos mesmos motivos errados que levavam os fariseus
às sinagogas, não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de uma boa pessoa, de uma pessoa piedosa, de uma pessoa bondosa. Que não seja essa a motivação. Fato é que se você é uma pessoa que guarda os preceitos da palavra, você se tornará uma pessoa bondosa. Mas você não vai ficar, olha como eu sou bondosa, olha como eu sou bonzinho, você não vai ficar dizendo isso, porque os seus atos vão manifestar essas coisas. É possível vangloriar-se de nossas devoções particulares pelo mesmo motivo. O que se destaca é a perversidade da prática da hipocrisia. Irmãos, não dá para associar religiosidade com hipocrisia. Deus não se agrada. Adoração com hipocrisia. Deus não gosta dessas coisas. E nós temos que suplantar essas coisas na nossa vida. Dá o louvor a Deus como dá esmola aos homens. É um ato autêntico por si só. Um outro motivo qualquer destrói os dois. Degrada o serviço prestado a Deus e aos homens. Uma espécie desprezível de exibicionismo. Então nós temos que fugir dessa coisa. Temos que estar longe desse sentimento. Amém? Como podemos, então, fingir que estamos louvando a Deus, quando na realidade estamos preocupados com o louvor das pessoas? É uma pergunta que eu lanço a vocês. Como então podemos fingir que estamos louvando a Deus e na verdade nós não estamos fazendo isso? A questão é a seguinte: nós sabemos se o nosso culto foi vazio ou não. Nós sabemos. Quando terminou aquele serviço sagrado, o culto, que nós saímos daquele ambiente, nós sabemos se Deus se agradou de nós ou não. Como, pastora? Pelo Espírito Santo. É verdade. Amém. O Espírito Santo atesta com o nosso espírito se Deus se agradou ou não. Como então os cristãos devem orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás, disse Jesus. Aqui eu não estou combatendo a igreja, orar na igreja, orar em casa, entenda. Aqui Jesus está sendo específico da prática cotidiana da oração. Jesus fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta para que você não seja incomodado, e orarás a teu Pai em secreto. Devemos fechar a porta para não sermos perturbados e não nos distrairmos, mas também para fugir dos olhos de pessoas, não ficarmos a sós diante de Deus. Eu não sei se vocês são assim, mas eu só sei orar quando eu estou só. Eu não consigo orar com pessoas próximas. Eu tenho uma grande dificuldade. Ou está todo mundo dormindo, esquecido do mundo, aí eu consigo ter um tempo, mas tem alguém ali, eu não consigo. Não sei porque, talvez seja uma característica minha. Aí podemos obedecer à ordem de Jesus. Orarás a teu Pai que está em secreto. Ou como a Bíblia de Jerusalém esclarece, que Ele está naquele lugar secreto. Nosso Pai está lá, à nossa espera. Amém? Então Deus está ali para ouvir a nossa oração. Ele está ali para atender a nossa súplica, para ver a aflição do nosso coração, ou nossas ações de graças, ou os nossos louvores. Ele está ali. Quem recebe, Ele está ali, está em secreto. Nada destrói mais uma oração do que olhares de espectadores humanos. Como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. Veja que a presença do homem prejudica, mas a presença de Deus, ela enriquece a nossa oração. Como é bom orar e a gente sentir Deus fluir na oração, a gente sentir o impacto da presença de Deus na oração. É assim com você, meu irmão que está assistindo? É assim? Se for assim, bem-aventurado você é, louvado seja o nome do Senhor. Pois Ele não vê a nossa aparência externa, apenas o coração. Não a pessoa que está orando, mas
a motivação que o leva a orar. Observe o Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Olha o que diz. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ao meu coração me ocorre. A pessoa sente necessidade de Deus, fome de Deus, desejo de Deus. Amém? E nós precisamos ter essa fome, precisamos ter esse desejo, precisamos ter essa sede. Olha só, nós buscamos a Deus porque Ele é Deus, o Criador, Deus, o Senhor, Deus, o Juiz, Deus, o nosso Pai Celestial, que através de Jesus nos reconciliou com Ele. Desejamos encontrá-lo no lugar secreto, a fim de nos ajoelharmos diante dele em humilde adoração, amor e confiança. Então, oração é entrega, é derramamento, é um reconhecimento, irmãs, que nós somos diante de Deus e quem Deus é para nós, o que Deus representa para nós. Mas sabe o que eu tenho visto? Deus é menino de recado, Deus é servo dos seus filhos, Deus, Ele é Senhor nosso. Amém. Quando nós orarmos, temos que ter discernimento a quem nós estamos nos dirigindo, que é o Senhor de toda a terra, Senhor de toda a glória. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando o Senhor fala de quarto, lugar que devemos nos retirar para orar, a palavra que aparece é Tainion. Era empregado para designar sala de depósito, onde guardavam os tesouros da casa. Na sala do tesouro, é lá que você se encontra com teu Pai. Olha que coisa tremenda de Jesus. Era como o depósito da casa, um lugar pequeno. Hoje em dia se chama, deu um título aí por causa de um filme, Quarto de Guerra. Independente se é quarto de guerra, eu fico com Jesus, lugar secreto, amém? A sala do depósito, onde eu podia guardar os tesouros. A implicação pode ser, então, que já existem tesouros à sua espera, quando você ora. E eu quero perguntar, qual é a necessidade? Qual é a demanda? Vá no quarto da despensa, porque tem tudo separado para você. Eu achei interessante isso nos comentários que a gente buscou análise. Muito profundo isso. Ou seja, está tudo separado. Na casa do Senhor não faltará a bênção. Na casa do Senhor não faltará a graça e a abundância. Certamente as recompensas secretas da oração são tantas que nós não conseguiríamos enumerar. Quantas bênçãos? Como é que nós conseguimos as bênçãos? Através da prática da oração. Agora eu vou lá para Romanos, capítulo 8. Eu estou chamando os irmãos para ler para não demorar tanto, tá? Romanos 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos o quê? Filhos de Deus. Recebemos a forte certeza da paternidade e do seu amor. Você é filho e filha de Deus. Quem são filhos de Deus aqui? Amém. Nós somos filhos, adotados, enxertados, ligados nele. Ele nos ilumina como luz do rosto e nos dá a sua paz. Quando turbados, quando confusos, quando desterrados, como amedrontados, Ele vem, coloca as mãos sobre nós, estabelece paz em nosso coração. Orar faz bem, irmãos. Orar faz bem. Ele refrigera a nossa alma, satisfaz a nossa fome, mitiga a nossa sede, acaba com a nossa sede. Sabemos que não somos mais órfãos, porque o nosso Pai nos adotou. Não somos mais filhos pródigos, fomos
perdoados. Não estamos mais perdidos, fomos achados e voltamos para casa e nos encontramos com Ele no lugar secreto onde tem tesouro para as nossas vidas. Aleluia! Que coisa preciosa esse ensino de Jesus. Olha a grandeza de Deus. A ênfase do Senhor Jesus sobre a necessidade do segredo não deve ser levada a extremos, interpretado com literalismo rígido, advertindo: se todas as nossas orações fossem mantidas em segredo, teríamos que desistir de ir para a igreja, porque na igreja nós oramos, de orar em família, a gente ora em família e nas reuniões de oração. Mas Jesus, ele quer dar ênfase ao seguinte: que os seus discípulos devem ter esse lugar para oração. Amém? Devem ter esse lugar secreto para oração, para acessar os tesouros escondidos de Deus. A referência aqui é que a oração particular, pessoal, deve ser prioridade na vida do discípulo. Amém. Amém? Deve ser prioritária na vida do discípulo. O Senhor quer nos purificar em nossas motivações ao orarmos, sermos guiados em ofertar às pessoas. Quando é que a gente oferta às pessoas? Quando nós intercedemos, quando nós estendemos a mão a favor daquelas demandas, necessidades de oração. Também oramos com amor genuíno do próprio Deus. Oh, irmãos, isso tem que acontecer. Isso deve ser verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Agora volte lá para Mateus, versículo 16 ao 18. Eu quero fechar esse assunto hoje, tá, irmãos? Jejum. Olha o que Jesus fala sobre jejum. Só veja o texto, Mateus 6, 16 a 18. Eu já vou entrar nas questões. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18, 12. Vai lá. Olha o que o fariseu diz: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a prática: um bom judeu, ele orava quantas vezes no dia? 3 vezes. Um bom judeu jejuava quantas vezes na semana? 2 vezes. Quais eram os dias? Sabe os dias, irmãos? Eu vou dizer para vocês os dias que eles faziam essa prática. Amém? Então, eles jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Eles separavam esses 2 dias para o jejum pessoal deles. João Batista e seus discípulos também jejuaram, mas os discípulos de Jesus não jejuaram. Volta lá para Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 15, que diz: vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Qual eram os teus discípulos? Discípulos de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo não está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então eles jejuavam 2 vezes por semana. João Batista, por ter uma linha mais ortodoxa, mais rígida, os discípulos dele jejuavam muito, mas eles observaram que os discípulos de Jesus não jejuaram. E eles foram até Jesus, questionar Jesus sobre isso. Olha, enquanto eu estou com eles, eles não precisam disso, mas terão dias que eles vão jejuar. Vocês estão comigo aqui? Amém. Muito bem. Outro texto é Lucas 5,33. Muita referência aqui, irmãos. Lucas 5,33 diz: disseram a eles: os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Rapaz, o negócio aqui está difícil. Nós jejuamos, nós oramos, eles tinham essa prática, mas os teus discípulos, desculpa que eu vou falar, é uma esculhambação, Jesus. Bebe, come. Como é que é isso? Eles estavam
com o Rei da Glória. Não precisava de nada disso ainda. Amém? É uma coisa interessante. Irmãos, é da prática da espiritualidade o jejum. Diga comigo. É da prática da espiritualidade o jejum. Se você buscar todas as religiões, mesmo não sendo cristãs, você vai descobrir que todas as religiões têm uma parte que cobra-se o jejum. É uma coisa que é esperada. Qual a intenção do Senhor neste sermão da montanha? Ele esperava que os seus seguidores jejuassem, mas também deu instruções sobre como fazer. Olha, os fariseus fazem assim. Jesus não perguntou, não falou como é que os discípulos de João faziam. Ele não entrou, mas ele dá a instrução combatendo a prática farisaica. Aí ele vai combater. Então, grande parte dos cristãos destaca a necessidade da oração diária e da contribuição, que é as esmolas, ofertas. Mas poucos insistem nos jejuns. Aí eu chamo a atenção das igrejas tradicionais. Pouca prática do jejum. Pouca prática do jejum. Chama até atenção aqui na igreja, a gente tem a campanha. Deveria ter uma prática mais acentuada do jejum. O cristianismo está voltado para essa ênfase da religião interior, do coração e do espírito. Deus quer o coração. Deus quer isso. Fala assim? Deus os quer todo. Amém? É verdade que a intenção do coração é muito importante. Tem dificuldade de render-se a uma prática física exterior, que é a prática do jejum. E eu chamaria, mais à frente a gente vai falar, qual o nome que se dá essa prática. Então, não seria um hábito do Velho Testamento, o jejum? Ordenado por Moisés para o dia da expiação, exigido após o retorno do exílio da Babilônia? Não é uma prática católica romana. Os católicos, no período da quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, eles passam 40 dias em jejuns. Eles se abstêm de certos alimentos, certos horários, e eles fazem jejuns. Toda a quaresma eles fazem jejuns. Então, como é que é isso? A ponto da igreja medieval elaborar um calendário sofisticado de dias e festas para jejuar. E aí? Parece que essa prática se perdeu ao longo dos anos. Não está associada a um ponto de vista supersticioso? Tem igrejas, tem teologias que não defendem isso. E esse autor aqui é um autor bem... Eu não vou falar que ele é liberal, ele é do evangelho integral. Mas ele atenta para essa prática. Porque Jesus a fez. E nós temos em Jesus um modelo. Amém? A resposta é sim para todas as questões. Mas é fácil sermos seletivos com os ensinos das Escrituras. Isso aqui me interessa, aí eu sigo. Eu vou dar o dízimo porque as bênçãos virão sobre mim. Eu não dou o dízimo como um ato de obediência. Primeiro um ato de gratidão e depois um ato de obediência. Eu vou dar o dízimo porque as bênçãos virão sobre mim. Aquela parte de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Bênçãos virão sobre você e você. Então, posse dessas bênçãos que virão, não da prática da gratidão e da obediência. Se considerarmos, veremos que o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e noites no deserto, num lugar perigoso, em resposta à pergunta que lhe fizeram: por que os teus discípulos não jejuam? Lá em Mateus, que a gente acabou de ler, 9, de 14 ao 15. Não devemos, entretanto, nos humilhar diante de Deus apenas em arrependimento por nossos pecados passados, mas também na dependência para a misericórdia de Deus futura. Fala comigo. Quem jejua está depositando para o futuro. Amém? Hoje eu aprendi isso, eu não sabia. Agora que eu já sou crente longa, não sabia. Que o jejum seria uma prática para aquisição de bênçãos futuras, recompensas futuras, porque é Jesus que fala de recompensas. Amém?
É aqui que o jejum pode expressar nossa humildade diante de Deus. Pois, se o arrependimento e o jejum andam juntos nas Escrituras, a oração e o jejum também. Cadê o amém seu? Amém. Fala comigo. Arrependimento e jejum, Arrependimento de jejum. oração e jejum. São parceiros. São parceiros. Toda vez que fala lá em Nínive, quando Nínive se arrependeu depois da pregação de Jonas, o povo se vestiu de cinza e saco e se arrependeu e se proclamou um jejum. E era um povo ímpio. Amém? Então vamos lá. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas 20, todo o capítulo 20 é importante, mas o versículo 3 e 4, olha o que Josafá faz. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o quê? Jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades. Veio gente para o quê? Buscar o Senhor. Fale comigo. Jejum e buscar o Senhor. Então, o jejum e a oração. Amém? Tem hora que é o jejum e o arrependimento, o quebrantamento. Mas aqui a gente está trabalhando como irmão casado, o jejum e a oração. Voltem comigo agora em Esther. Esther capítulo 4, versículo 16, 4:16, observe. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, ela determinou o tempo do jejum, 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela não podia se apresentar diante do rei, a não ser que o rei a solicitasse. E ela precisava falar com ele o que estava acontecendo, a conspiração contra os judeus, para matar os judeus. E ela vai fazer o quê? Ela chama Mordecai e ela vai convocar o povo para jejuar. Mas ela e as servas que cuidavam dela também jejuam. Ora, o texto não diz, mas eu posso dizer que eles oraram também. Sim ou não? São irmãos gêmeos, caminham juntos. Então, Esther fez isso. O outro texto, Esdras. Esdras fica antes de Neemias. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali no jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos ao quebrantamento perante o nosso Deus, para lhe pedir jornada feliz e sua oração para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Diga comigo, jejum e oração. Está aqui, ó, a parceria. Eles estavam orando, então jejuaram. Eles jejuaram com um propósito específico, apontando para onde? Para o futuro. Você quer que aconteça algo extraordinário na sua vida? Quem quer algo extraordinário? Quem quer? Jesus. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei do meu testemunho, do meu casamento. Eu jejuei no período pesado, quase um mês, em prol do meu casamento. Mas era jejum de quase 24 horas, abstinência total. Fiquei um palito. Nem água eu tomava. Mas Deus não deixou eu descer.
Hoje em dia eu não posso fazer um jejum desse. Ficava 22 horas sem me alimentar. Porque eu coloquei no meu coração. Eu já tinha chorado muito. Eu falei, Senhor, agora ou vai ou vai. E eu determinei para o futuro o que Deus ia fazer. Quem recebe? Amém. Quem jejuma determina o futuro. Quando eu vi isso hoje, o doutor Stott, eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Deus é capaz de fazer essas coisas. Ah, mas a gente recebe as coisas pela misericórdia. Irmãos, quem estabeleceu essa fórmula não foi eu, foi o Senhor. Porque a questão que Deus quer dar, Deus tem poder. A grande questão, sabe qual é? Somos nós. Somos nós. Muito bem. O outro texto, agora no Novo Testamento, a gente já terminou com o Velho. Outro texto é Mateus 4, 1 e 2, que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus se absteve do alimento, é a abstinência do alimento. O outro texto, Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo de 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor em jejuns, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ao 3. Então eles, jejuando e orando, e impondo as mãos, a oração de autoridade, sobre eles, os dois, os despediram. Tem várias questões para pôr aqui, mas eu vou me deter nessa questão. Olha só, eles jejuaram com propósito para o futuro. A igreja ia entrar em expansão missionária. Buscaram o Senhor, jejuaram. Depois o Senhor dirigiu, é fulano e ciclano que deve ir. Quando o Senhor deu essa direção, eles voltaram a jejuar de novo, oraram e Deus liberou a vida de Paulo e de Barnabé. Amém? Naquela época era Saulo. Então, que coisa extraordinária o poder do jejum. O poder que o jejum tem. 14, 23, o capítulo de Atos. 14, versículo 23, observe. E promovendo-los em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns. Eleição. Vai ter uma eleição na igreja, vai ter alguma coisa, tem que se jejuar, tem que se orar. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A igreja precisa entender e depender de Deus e apontar para o futuro. Há muito trabalho missionário, irmãos, mas há muito trabalho missionário feito sem a devida oração, sem o devido jejum. Há muito trabalho. A igreja da China está crescendo muito, muito em função do jejum. É uma igreja que jejuma, é uma igreja que de fato caminha de joelhos. Sempre jejuamos quando oramos, mas algo ocasional e especial. Quando precisamos buscar a Deus para orientação ou bênção especial. E então nos abstemos do alimento e de outras distrações para praticar o quê? O jejum. A gente se abstém para que Deus faça algo. Amém? Assim, jejuou Moisés no Sinai. Só vou dar referência. 24:18, quando Moisés foi ao Monte Sinai, e aí ele foi receber a segunda versão da lei, e aí ele ficou 40 dias lá, em jejuns, diante do Senhor. Assim como Jesus no deserto. Olha a capacidade espiritual de Moisés, um grande homem de Deus, um homem que eu tenho profunda admiração. O outro motivo bíblico para jejuar é que a fome das necessidades básicas do homem e a gula muitas vezes são pecado. Então, nós estamos vivendo o tempo das pessoas estarem muito obesas, estarem
supercorpos. E aí isso os faz sofrer, isso os faz ter uma situação difícil. E o jejum é uma prática que ajuda, irmãos, a saúde. Ajuda na queda do colesterol, na queda do açúcar. E ajuda em tudo, praticamente. Mas é uma prática que se deve ter. Precisamos, então, ter disciplina para domínio próprio e controle do nosso corpo. Segundo Paulo, vamos lá, 1 Coríntios 9. Coríntios 9, de 24 a 27, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não se meta assim luto, não se desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pegado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo, ele disciplinava o corpo dele. Para quê? Ele dá o exemplo do atleta. O atleta tem que ser disciplinado, ele tem que comer pouco, não é mesmo? Certos alimentos ele não pode comer. Ele tem que dormir cedo. Ele tem que ter todo um hábito saudável, porque ele está se preparando para receber algo. Porque, vamos supor, você comeu 3 pizzas, vai correr 90 minutos no campo de futebol, você não dá conta. Mas você comeu legumes leves e tudo, você cuidou, você tem fôlego, porque suas artérias estão ali, ó, completamente livres para você trabalhar. Então, Paulo vai dar exemplo do atleta, e aí é um exemplo para nós. Isso aqui tem a ver com disciplina. Fala comigo, jejum tem muito a ver com disciplina. Na verdade, o jejum é uma prática de uma disciplina. Eu falo muito isso aqui na igreja. A palavra é uma disciplina, a oração é uma disciplina, o jejum é uma disciplina, a adoração é uma disciplina. Amém? Então é algo que nós estávamos pensando. O jejum é a abstinência voluntária de alimentos, e uma forma também de aumentar o nosso autocontrole. Irmãos, você está muito ansioso, você está muito nervoso, você está uma pessoa insuportável, vai jejuar. Vai para o lugar secreto de oração e Deus vai mover sobre você. Amém? E Deus vai cuidar de você, Deus vai te curar. Eu falo isso por mim mesma. É prática mesmo. E aí você vê que Deus vai trabalhando, Ele vai mudando muitas coisas em você. Amém? Lá na Inglaterra, não vai dar tempo eu ler, tinha uns pescadores ingleses que eles precisavam vender a sua produção. Aí o governo estabeleceu, todo cidadão inglês, 2 dias na semana, vai comer os peixes da produção desses pescadores. E eles fizeram isso para alimentar a indústria pesqueira inglesa. E a Inglaterra prosperou. E quando se convocava na Inglaterra jejuns, o povo jejuava. Vocês sabem que a Inglaterra é responsável por vários avivamentos. Foi de lá que saiu Calvino. Foi de lá que saiu Wesley, os grandes reformistas, os grandes pensadores do cristianismo hoje, do século XVI. E hoje em dia influencia o pensamento hoje. Então é algo de nós pensarmos, porque o povo obedecia, porque o povo tinha uma mesma centralidade, o povo estava ligado. Amém? As razões para jejuar: por oração, por arrependimento, por disciplina, por amor solidário. Jesus considerou importante a prática do jejum na vida cristã. Amém? Se o jejum não fosse importante, Jesus não estaria colocando o jejum aqui como algo importante. As 3 disciplinas importantes para o cristão. Ele se preocupou com nossa contribuição, com a nossa oração e com o nosso jejum. Para nós não façamos como os hipócritas, que chamavam a atenção para si mesmos. Eles costumavam desfigurar o rosto e se mostrarem contristados. Então, quando eles jejuavam, eles se mostravam abatidos,
fraquinhos. Olha só, vou continuar. A palavra traduzida desfigurar, apainezo, que significa literalmente fazer desaparecer. Ou seja, tem uma aparência e aí fico tão abatido que aquela aparência desapareceu, entendeu? Não é mais aquela aparência. E, portanto, tornar invisível ou irreconhecível. Provavelmente negligenciavam os fariseus quando jejuavam até a higiene pessoal. Ou cobriam a cabeça com pano de saco. Ou talvez passassem cinza no rosto para ficarem mais santos, pálidos e abatidos, mais tristes e, em consequência, visivelmente mais santos. Olha como era o jejum dos fariseus. Eles ficavam sem se alimentar, aparentavam, não penteavam o cabelo, ficavam molengas, jogavam cinza, jogavam saco, ficavam horríveis. E saíam na rua com essa aparência que estavam jejuando, pálidos, caquéticos. Era essa a aparência. Tudo isso, o seu jejum, para serem reconhecidos. Olha, o fariseu está jejuando. Olha, ele está jejuando. Todos viram aqui. A admiração dos que passavam por ele seria a única recompensa que eles obteriam. Era assim que eles jejuavam. Agora o que Jesus orienta? Já Jesus é completamente diferente. Mas quando vocês, meus discípulos, Jesus prosseguiu, quando jejuarem, unjam a cabeça, lavem o rosto, isto é, pentiem o cabelo, lavem o rosto. Jesus não estava recomendando nada de fora do comum, mas eles tivessem uma expressão de alegria no jejum. Amém? Vamos melhorar aqui. Jesus falou para lavar o rosto, tomar um banho, passar um creme bonito no rosto, um perfume, ficar agradável. Aí você está jejuando. Ninguém percebe que você está jejuando. Por que em segredo? Posso ouvir uma mensagem? Olha a diferença do jejum dos fariseus para o jejum que Jesus propõe, que deve ser o nosso objetivo. O propósito do jejum não é fazer propaganda de nós mesmos, mas disciplinarmos, não para obter reputação, mas expressar a nossa humildade diante de Deus e a nossa preocupação com os outros que estão passando necessidade. Porque a gente está passa uma fomezinha no jejum, aí a gente se lembra do nosso irmão que não tem uma carne, que não tem um frango, que não tem nada, que não tem um ovo. A gente logo se compadece, a gente logo se condói. Posso ouvir um amém seu? Amém. Então, é algo de nós estarmos aqui pensando nisso. E essa frase aqui é de Calvino. O propósito do jejum não é fazer propaganda de nós mesmos, mas nos disciplinar. Não para obter reputação, mas para expressar nossa humildade diante de Deus e a nossa preocupação com as outras pessoas que estão passando a necessidade. João Calvino. Irmãos, que nós pensemos sobre isso, que nós pratiquemos isso. Amém? Ficar de pé. Quem foi abençoado? Amém. Eu também fui muito abençoada quando eu preparei essa palavra. Deus sabe. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor Deus olhe para nós, que nós, de fato, tenhamos um testemunho, irmãos, diferenciado. Pai, nós te agradecemos por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pela vida dos Teus filhos que vieram à Tua casa de oração hoje, para juntos estarmos estudando acerca do jejum, Senhor Deus. Acerca, Senhor Deus, da oração. Práticas tão importantes para a vida cristã. E eu oro, Senhor Deus, a Ti, para que Tu tenhas misericórdia de nós. Eu oro a Ti, para que o Senhor Deus mova o nosso coração, o nosso entendimento, para não somente entendermos, mas também para nós praticarmos, para que isso seja uma prática na nossa vida, porque isso fará toda a diferença, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos de fato Teus discípulos,
Nos ajude a entrar no lugar secreto de oração. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos bênção. Nos ajude a ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada um que aqui está. Abençoa os Teus filhos que estão acessando também essa live. Que a Tua bênção, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Nos dá um restante de semana abençoado, vigoroso na Tua santa presença. Eu te dou graças e louvores no eterno nome de Jesus. Pode se assentar. Domingo, às 18h30, nós teremos o nosso culto, Ceia do Senhor, Santa Ceia. Nós queremos estar aqui às 18h30 para celebrarmos o culto ao Senhor. Você é nosso convidado para estar conosco. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos, também a sua presença conosco. Vamos passar? Só vou só... Muito bem. Bem rápido, viu, irmãos? Interagir aqui. Mandalília, Deus abençoe. Irmã Josi, irmã Cida, irmã Márcia Oliveira, irmão Josué querido, irmã Francine, Flaviana, Vicente, irmã Juliana. Muito bem, irmão João Alves está, que era da nossa igreja, acessou aqui. Que Deus abençoe também, irmão João. Que você tenha sido abençoado. Irmão Francês, Flaviana lá do Ceará. Muito bem. Deus Irã, não conheço. Que Deus abençoe a sua vida, Deus Irã. Talvez pertença ao nosso grupo. Ao Fábio, que Deus abençoe. Vicente, Denise, irmã Kelly. Muito bem. Deus abençoe a todos. Vou aqui citar também irmã Maria Johnny, irmã Rosário, irmã Deus, Wesley, Alice, Brenda Amanda, Andréia, meu esposo Diogo e a mim que estou com vocês. Coloque a mão no coração. No mais, irmãos, andar em paz, viver em amor e tenha essa esperança nele. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção e a graça do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Põe em paz para casa.